Hoje, minha gente, eu vou trazer um relato de arrepiar. Há um tempo atrás, em Porto Alegre, propriamente no bairro dos Navegantes, minha falecida mãe tinha uma senhorinha que ela gostava muito, que era uma vizinha. Ela era uma costureira. E essa senhora, ela tinha um corpo físico com problemas. As mãozinhas dela eram tortas e os pezinhos também. A altura dela era de 1 metro, 1,10 m. Ela era casada, ela tinha um marido com mais ou menos 2 metros de altura, um cara forte, atendente de enfermagem no Hospital da Santa Casa de Porto Alegre. Ela tinha uma filha mais velha, uma moça muito forte, alta. Ela era uma pessoa normal de altura, de físico, e ela inclusive estudava medicina. E ela tinha outra filha mais novinha que era igualzinha a ela, também estatura baixa, com 1 metro, e ela tinha defeitos físicos na mão, nas 2 mãos e nos 2 pezinhos. Mas era uma família feliz, unida, eles trabalhavam. Não é porque tinham deficiência física que se atiravam nas cordas, né? Porque eram muito capazes. Bom, tanto é que ela era até costureira. Gente, a espiritualidade dessa gente era muito grande, muito evoluída. Não eram pessoas que ficavam chorando porque a vida deixou elas com deficiência. Não, para elas eram pessoas normais e tocavam a vida. Bom, tanto é que ela teve família e tudo, né? Enfim. O casamento dela ia sempre de vento em popa. Aí um certo dia, o marido começou a ter uns probleminha. Então às vezes ele fazia churrasco, trazia os colegas de trabalho, né? Fazia uma churrascada, umas birita. E daí um dia, gente, ele fez um churrasco, reuniu alguns amigos e de repente aquele homem, quando ele começou a tomar aquelas caipira, ele ficou louco. Gente, ele realmente quebrou tudo dentro de casa, ele ficou louco, ele bateu em todo mundo. As pessoas ficaram sem entender o que era. Todos os homens tentaram pegar ele. Quanto mais seguravam ele, mais força aquele homem tinha e quebrava todo mundo no pau. Foi um sarcedo louco. Foi chamado polícia, a polícia veio. Na base do choque conseguiram levar ele. Até depois levaram ele pro Chilindró, o cara quebrando tudo, chamaram psiquiatras, chamaram médicos, e aí então até que uma hora passou. E ele, quando passava, ele dizia: o que aconteceu, por que eu tô aqui, né? Ele não entendia o que tinha ocorrido. Gente do céu, ele seguia trabalhando, porque os médicos não acharam nada nele. Então ele seguiu trabalhando e a cada vez que ele saía para algum lugar e bebia, ele pegava um negócio. Ele ficava outra pessoa. Ele simplesmente se transformava em outro. Ele quebrava tudo. Podia vir 10, 15 homens para pegar ele, ninguém pegava o cara. Aí, coitada da senhorinha, preocupada com o marido, começou a ir em muitos lugares. Foi à missa, foi a padre, foi ao evangélico, procurou um povo luterano. Bom, ela foi em tudo quanto foi canto. E ela, inclusive, foi num terreiro. Daí, lá no terreiro, explicaram para ela que este homem estava com produto químico no corpo e que isso reagia conforme a bebida que ele tomava. Daí então ela começou a explorar e ver com a religiosa o que levou aquilo. Então daí a mulher explicou: olha, pelo que eu vejo aqui, alguém usou uma raspa de unha, colocaram dentro da bebida dele e aquilo reagiu no corpo. Então, a cada vez que ele bebe, aquela raspa de unha que fizeram tipo uma mandinga para ele, então ele enlouquecia. Aí ele pegava aquele homem vindo do lado espiritual negativo.
Gente do céu, foi a coisa mais difícil. Ela sofreu bastante, pagou, fez trabalhos e tal, mas não ajudava muita coisa, porque o cara tinha que ter a consciência do que estava acontecendo. Daí então, ele perdeu o emprego, porque como é que ele vai ser um atendente de enfermagem e de repente do nada ele fica louco, ele quebra tudo, ele quebra colega, ele faz aqueles sarcedos. Então eles ficaram com medo, mesmo os médicos não achando nada, que ele não teria mais condições de trabalhar ali, né? Afinal ele cuidava de doentes. Então ele perdeu o emprego. E a esposa dele então começou essa saga, e vai aqui, vai ali, até que fez vários trabalhos para ele. Daí um dia pegaram ele, sentaram com ele, explicaram para ele, porque ele era o tipo de pessoa assim, que ele não acreditava em nada. Nada, nem em Deus. Sabe, para ele tudo era físico. Então daí, depois que contaram exatamente tudo o que acontecia com ele, tudo que os médicos falavam, tudo que as pessoas religiosas falavam, então ele resolveu se dar uma oportunidade e foi até um terreiro. E lá no terreiro, então, foi conversado, foi feito um trabalho com a aceitação dele, para ele ficou no chão, ele ficou 7 dias no chão, dia e noite, comendo e bebendo lá mesmo. Foi feitos muitos trabalhos para ele poder direcionar a cabeça dele para espiritualidade. E ele ficou proibido de beber. Gente, foi a coisa mais difícil. Por um tempo, até deu um bom resultado. Só que chegou um dia que ele disse, não, mas eu vou beber só um golinho porque eu acho que já deve ter passado. Isso aí eu acho que estão aumentando. E dito e feito, quando ele tomou, ele já se saiu do corpo, já quebrou tudo. E daí quando ele se acordou, ele já estava na cadeia. Porque era o único lugar que podiam segurar ele. Daí lá então, ele tomou a devida consciência que ele não poderia mais beber. Aí ele foi parar, pensar e refletiu muito e viu que a espiritualidade estava certo. Que ele deveria se dedicar a uma religião, que ele deveria parar de beber para que ele pudesse salvar o casamento dele e a família dele. E olha, gente, foram longos anos. Isso rolou na casa dessa senhora. Mas finalmente, depois que ele teve a consciência, então ele resolveu que ele ia entrar para a igreja evangélica. E olha, lá, bem trabalhado, ele se sentiu bem. O pastor cuidou muito bem, induziu ele, conversou com ele. Na igreja que ele ia, teve um ótimo de um fundamento. Então mostraram para ele que Deus é maior do que tudo, mas que ele, como ser humano, ele teria que se ajudar. Então, gente, ele se encontrou dentro da espiritualidade numa igreja evangélica. E ele realmente se regrou, parou de beber. E daí lá, por uma luz, ele conseguiu descobrir que um dia ele tinha saído do serviço. E aí ele foi para uma boate com os amigos, com os colegas de trabalho, fazer uma saideira, tomar uma birita. E foi lá que uma mulher tinha se aproximado dele e queria muito ele, e ele não quis ela. Daí essa mesma mulher, ela trouxe uma bebida para ele. E disse, eu sei que tu não me quer e tal, mas toma aí, né? Vamos selar nossa amizade. E foi ali, gente, que ela colocou a raspa de unha. Daí, lá, quando ele estava lá, com toda aquela espiritualidade aflorada, e que ele se descobriu que era para ser assim, daquela religião, que ele se encontrou, daí aquela luz veio e mostrou para ele da onde partiu o problema. Então, gente, até o dia de hoje, ele é um cara temente a Deus. Ele continua na igreja evangélica. Ele salvou o casamento dele com a esposa e as filhas e vivem bem até hoje. Graças a Deus. Porque se ele não se encontra,
ele estava lascado. Ele ia perder tudo. Família, serviço para sempre. Agora não, agora ele é um cara responsável, trabalhador, temente a Deus, indo sempre à igreja e ele se mantém longe das bebidas. Que coisa mais boa, né? Então, gente, ó, a lição que eu quero dar hoje é dizer que não importa a religião que a gente quer, não importa aquilo que tu te encontra, que tu te sente bem, que tem devido fundamento, que respeita o ser humano, que respeita o amor, que respeita a família, e que tu vai nesse lugar e que tu te sente bem, que tu prospera. Este é o lugar correto para se ficar. Não importa se é da Umbanda, se é Candomblé, se é nação, se é evangélico, se é luterano, sabe? Se é testemunha de Jeová, não importa. O importante é você realmente se encontrar espiritualmente e executar, ser praticante e confiar e ter fé naquilo que você está executando e ir para frente, poder crescer e nunca deixar Deus para trás, porque Deus é acima de tudo e acima de todos também. É isso, gente. Essa é uma história que realmente aconteceu, é arrepiante, mas teve um final feliz. Mas tem muitas que não tem final feliz. Se você gostou, deixa lá o seu joinha e comenta lá o que você achou dessa história. Põe lá nos comentários para mim. Eu vou gostar de poder te responder. Muito obrigada por ter me escutado e até a próxima.